Boa noite, boa noite, boa noite. Quarto bloco. Voltamos com o primeiro debate eleitoral dos candidatos a prefeito de São Sebastião, ao vivo, no estúdio da TV Costa Norte e também pela Rádio Praia FM 106,1. Esta quarta fase é de perguntas livres entre os candidatos. Confira as regras. Este bloco é de pergunta livre entre os candidatos. No início dessa fase, será feito o sorteio do candidato que pergunta. Ele escolhe aquele que responderá. Todos os candidatos deverão ser perguntados. A pergunta terá duração máxima de 30 segundos. O tempo de resposta, 2 minutos. Réplica e tréplica de 1 minuto cada. Vamos lá. Vamos então ao sorteio inicial. A pergunta é para o Henrique. PH, pergunta para... Escolhe para quem você quer perguntar. Livre. Então eu pergunto para o Wagner Teixeira. Wagner. Candidato Wagner, nós tivemos aí a promessa do governo do estado que teríamos a implantação do hospital regional em São Sebastião. Porém, houve alteração dos planos por parte do governo do estado. A gente sabe que houve pressão do prefeito, do partido, do governador, para que fosse para lá. E ficou aí uma promessa do governo do estado da implantação da unidade no Simontouro, em São Sebastião. Eu gostaria de saber de você como será o seu posicionamento, caso você seja eleito, com relação a esse tema. Candidato Wagner, 2 minutos para a sua resposta. Primeiro eu queria alertar o morador da Costa Norte, que os moradores da Costa Norte, principalmente daquela região, que passam uma dificuldade grande de emprego, que São Sebastião perdeu 1.500 vagas de empregos, né? Os empregos foram a cidade vizinha. Perdeu o carrinho de cachorro-quente que ia se montar na frente do hospital, a farmácia, a lanchonete, o mercadinho, enfim, ponto de táxis. Então São Sebastião, por uma vaidade pessoal de um prefeito, que foi o único que não aceitou o acordo, prefeito da Ilhabela, prefeito de São Sebastião, prefeito de Ubatuba, sentaram com o governador, assinaram um termo e escolheram que a região da Enseada seria o lugar ideal para fazer o hospital regional. Deu um piti, prefeito da cidade vizinha, ameaçou renunciar ao mandato e, na mão grande, levou o hospital regional para a cidade vizinha. Deram de contrapartida o Instituto, Luci Montoro, e mais uma mentira do governo do estado, licitou a obra do hospital regional na cidade vizinha, nada para São Sebastião, e ainda querem ser prefeito em São Sebastião. Eu acho que a gente precisa cobrar com firmeza e falar com o morador, principalmente da Costa Norte, da região central, que vai sentir na pele e no bolso a falta desse emprego, e principalmente, quanto tempo demora de Boracéia até a Costa Norte? 1 hora. Até a cidade vizinha, 1h20. Não vai gastar mais para chegar na cidade vizinha para se tratar. O hospital regional era de São Sebastião, o Luci Montoro era de São Sebastião e ficamos sem nada. Vergonhoso. Obrigado, candidato. 1 minuto para réplica. Olha, em 2010, quando eu era vereador, logo que o governador foi eleito, eu fiz uma moção de apelo ao governo do estado para que implantasse em São Sebastião o hospital regional. Tivemos o cuidado de aprovar na Câmara uma lei que foi encaminhada pelo Executivo, cedendo uma área para implantar o hospital regional em São Sebastião, ou seja, foi uma decisão tomada pelas cidades vizinhas de que seria a forma de atender toda a população do litoral norte, só que mais uma vez por pressões partidárias, é um partido que não respeita a vontade popular, é um partido de elite que prefere empurrar goela abaixo essas decisões, só que no nosso governo nós não vamos aceitar esse tipo de postura, porque se continuar nessa linha, nós já perdemos o hospital regional, já perdemos a base da Polícia Militar, daqui a pouco até a sede
da seccional da Polícia Civil vão querer levar para Caraguatatuba, e no nosso governo nós não vamos mais permitir esse tipo de postura, porque São Sebastião não pode mais ficar no prejuízo. Tá certo. Um minuto, candidato Wagner, para a tréplica. Tem mais. Enseada perdeu seu terceiro DP, Juqueí perdeu seu quarto DP. Então, tudo em São Sebastião, o governo do estado vai tirando. Hospital regional, polícia, cada dia que passa, nós precisamos muito mais. Você sabe que hoje, oncologia, você tem um paciente por mês para ser atendido pelo governo do estado. Era livre. Hoje o governo do estado colocou essa regra. Então só pode ter um doente com câncer na cidade por mês. Hemodiálise, quimioterapia, batalhão da polícia, DPs da polícia militar, da polícia civil, batalhão da polícia militar, povo de São Sebastião. Nós precisamos lutar pela nossa terra. Nós somos de São Sebastião, nós amamos São Sebastião e precisamos desses equipamentos aqui na cidade. Brigarei e lutarei por São Sebastião, porque é essa cidade que eu amo. Tá certo. Vamos aí ao segundo sorteio. Doutor Juan pergunta. Doutor Juan, pergunta para... Vou fazer a pergunta ao candidato Fuli. Fuli. Gostaria que o candidato nos dissesse o que ele considera que é hoje o maior problema na administração pública de São Sebastião. Candidato Fuli, 2 minutos para a resposta. Olha, administrar uma cidade igual São Sebastião não é fácil. Nós passamos por momentos no Brasil de crise financeira, a instabilidade política tem causado uma estabilidade financeira, econômica no país também muito grande. E o reflexo disso tudo é na ponta, o município. O desemprego, que aumentou, por exemplo, em 2 anos, nos últimos 2 anos, saltou de 5 milhões para 12 milhões de desempregados no país. Então, a gente sente na ponta esse reflexo da economia que está ruim, da causa causada pela instabilidade política, né, que causa também a estabilidade econômica do país. Então chega até o município e também o desemprego. Chega no município as dificuldades, quando você perde o fundo de participação do município, diminui, né, o recurso vindo para o município, quando você perde recurso advindo também do ROID, do ICMS, tudo isso gera desconforto. E aí você tem, por exemplo, um hospital onde você tem que bancar quase que na totalidade com o dinheiro do município, onde não tem nenhuma contrapartida do governo do estado, e você tem que assegurar o direito de saúde do nosso cidadão, você tem que assegurar o direito a ele ter um hospital em condições para ser atendido, e você não tem nenhuma contrapartida dos governos. Então a gente enfrenta um momento difícil na economia, porém temos ainda com todas as dificuldades. O município tem avançado na saúde, onde tem entregue vários PSF, da Costa Norte à Costa Sul, então temos que avançar ainda mais. Agora, as dificuldades são também na educação, onde você precisa, até vale lembrar que embora as dificuldades crescendo no IDEB nos últimos anos, hoje com 5,4, não lembro direito os números, na avaliação do IDEB, um ganho bem significativo. Doutor Juan, 1 minuto para a sua réplica. Eu considero que o momento de crise nacional, né, ele tem um reflexo em todos os municípios, por óbvio. Mas sobre São Sebastião é inadmissível que nós estejamos na situação em que estamos, porque o município é muito bem aquinhoado. Nós temos um orçamento muito vigoroso, um orçamento que, ao contrário do que se alardeia, ele cresce ano a ano, né, não há queda de arrecadação no município em absoluto, porque há que se medir pelo orçamento ou pela arrecadação total e não por particularidades. E nós vimos com o município num crescente em termos de arrecadação. Mas a gente vem num município em que cada vez mais torna deficiente os serviços públicos. Eu entendo que o maior problema hoje em São Sebastião em administração pública, na administração pública, não é a questão financeira,
é a questão de gestão. Está faltando pulso e definição de prioridades para que a população não sinta tanto. Tempo encerrado, candidato. Marcos Soли, 1 minuto para a sua tréplica. Para enfrentar essa dificuldade, nós vamos implantar um governo bem dinâmico. Um governo que possa fazer com que a gestão pública ela chegue de fato a todos os cidadãos da nossa cidade. Seja na área da saúde, seja na educação, na infraestrutura que precisa ser contemplada. Então nós vamos fazer uma gestão onde nós vamos conseguir atingir todos os nossos munícipes, do berçário, da criança, do jovem, adolescente, até a terceira e a melhor idade, com investimentos onde serão feitos atendendo também a terceira idade, para que ele possa ter a oportunidade de ter uma piscina também na sua região para a hidroginástica, para que ele possa ter equipamentos para fazer também ali atividades físicas. Então vamos implantar e investir firmemente nas estruturas e centros esportivos para agregar e melhorar e valorizar os nossos jovens e adolescentes também. Obrigado, candidato. Vamos ao terceiro sorteio. Quem pergunta é o candidato Wagner. Wagner pergunta e quem responde? Pule. Wagner. Perguntar pro PH. PH. PH, você já morou na região da Costa Sul e você sabe da importância de ter um hospital na região da Costa Sul. Nós temos um hospital que dura quase 6 anos pela construção dele lá em Boiçucanga. O senhor eleito prefeito, o senhor vai fazer daquela obra um hospital ou um pronto-socorro? Candidato PH, 2 minutos para a resposta. Olha, Wagner, a gente sabe que todo o investimento do dinheiro público tem que ser dado continuidade, então eu aproveito a sua pergunta para falar que no nosso governo, nenhuma obra que estiver em andamento do atual governo, ela ficará parada ou será desativada, dando algum prejuízo à população de São Sebastião com relação à aplicação dos recursos públicos. Com relação à questão do hospital, nós vamos pegar a questão orçamentária do primeiro ano de governo, vamos adequar aquela estrutura, mas você pode ter certeza que não só o hospital, mas nenhuma obra que estiver em andamento ficará paralisada ou será destruída ou desativada ou paralisada por conta aí de pecuinhas políticos partidárias. Nós temos um compromisso com a população de São Sebastião de investir o dinheiro público com seriedade, com transparência, e nós vamos, dentro dos padrões do Ministério da Saúde, colocar aquela estrutura em pleno funcionamento para atender a população da Costa Sul, que não pode mais ficar aí à mercê de pecuinhas políticos partidários. Então, é um compromisso da nossa coligação de investir fortemente naquela região na área da saúde, investir também na questão da prevenção no programa de saúde da família, porque a gente enxerga que investindo na prevenção, a gente vai também desafogar a fila do pronto-socorro e do hospital. Então é muito importante trabalhar a questão da saúde de uma forma mais humana e dando melhores condições de trabalho para que a gente possa atrair mais médicos, atrair mais profissionais da área da saúde e dando ali, acima de tudo, o plano de cargos, carreiras e salário para que o servidor também tenha uma valorização e possa trabalhar de uma forma mais motivada, trazendo ali melhorias para a atenção da população, não só da Costa Sul, mas de todo o município. Ok. Candidato Wagner, 1 minuto para a sua réplica. Queria dizer aos moradores da Costa Sul que é um compromisso nosso terminar a obra e fazer aquela obra de fato. É porque a gente prometeu lá em Palanque, quando fomos vice-prefeitos no primeiro mandato do atual prefeito, e não foi cumprido. Vamos fazer com que aquela obra vire de fato o Hospital da Costa Sul. Que os moradores da Costa Sul, os turistas, realmente necessitam do hospital. E vamos transformar a vida mais fácil para o morador de Boracé, que leva quase 70 quilômetros para chegar na região central. Caro é morrer gente, que não tem volta, não tem dinheiro que pague. Nós vamos fazer uma gestão justa, com pessoas capacitadas. Hoje, a administração atual gasta quase 200 milhões
na saúde. E 60% dos moradores de São Sebastião fala que a gestão da saúde é ruim. Nós vamos mudar isso. Tem dinheiro e vamos fazer um bom atendimento aos moradores da Costa Sul. Candidato. Candidato PH, 1 minuto aí para a sua tréplica. Olha, a gente vai abrir toda a questão da elaboração de políticas públicas na área de saúde, dando um espaço maior para o Conselho Municipal de Saúde opinar na elaboração das políticas públicas e, acima de tudo, com essa participação da sociedade civil organizada no processo de elaboração de políticas públicas, melhorar a qualidade da saúde de ponta a ponta do município. A gente tem condições para isso, como nós já falamos no outro questionamento, cobrar mais investimento na questão do saneamento básico para também diminuir os gastos na área da saúde. E também investir fortemente na questão das atividades físicas dentro da Secretaria de Esportes, porque investimento em esporte também tira a população do sedentarismo e acaba gerando também uma economia dentro da questão da área da saúde. E vocês podem ter certeza que dentro do nosso governo terá uma saúde mais humana e uma saúde participativa. Obrigado, vamos ao último sorteio aí. Alguém pergunta para o doutor Juan. Não respondeu ainda. Marcos Folha, então, pergunta para o Folha doutor Juan. pergunta para o doutor Juan. Doutor Juan, se o senhor estivesse apenas na posição de eleitor e não como candidato, de que forma o senhor iria avaliar o candidato para que chegasse a uma conclusão de que mereceria o seu voto? Doutor Juan, 2 minutos. Deus não me deu esse privilégio. Eu gostaria de poder estar nessa posição que não considero cômoda, considero extremamente responsável. Na verdade, você não está fazendo nada mais, nada menos do que contratar uma pessoa com um salário muito bom e com uma responsabilidade muito grande de cuidar daquilo que é de todos. Então você que está do outro lado aí, que pensa que ser eleitor é fácil, não, é extremamente difícil. Olha a responsabilidade. Você tem que escolher uma pessoa que vai cuidar da saúde da sua família, que vai cuidar da educação dos seus filhos, que vai tratar da segurança na sua comunidade, que vai fazer um plano de investimentos que garanta um futuro adequado para todos os cidadãos do município. Ou seja, você vai ter que escolher uma pessoa com capacidade e competência e experiência para cuidar de tudo aquilo que é seu. Olha o tamanho da encrenca que o eleitor tem na mão. Então, como é que pode alguém considerar que candidato é tudo igual, candidato é tudo a mesma coisa e político não presta? Eu não gosto de política, dizem os eleitores. E eu digo, consiga viver sem ela. Consiga viver sem ela, então. Né? Viva sem um sistema político que te dê todo esse amparo. Eu considero que isso é extremamente difícil e impossível de ser atingido. Então você vai ter que ter uma missão de ver qual é o candidato mais experiente, mais técnico, mais verdadeiro e aquele que você com segurança entregaria tudo o que é seu na mão dele para que ele cuidasse disso. Então eu usaria o critério da experiência, da competência e do seu histórico. Tempo esgotado. Folha, 1 minuto para a sua réplica. Ressaltar o conhecimento e a experiência e a história de cada candidato. A gente sabe que qualquer empresário que fosse contratar um gerente para gerir sua empresa, a primeira coisa que ele faria é olhar o currículo e ver se agrega as condições mínimas para gerenciar a sua empresa. Então é necessário prestar muita atenção na história do candidato, se já construiu por São Sebastião, se já fez algo por São Sebastião, se já trouxe algo. Às vezes tem candidato falando aí, e eu ouço, que é ligado ao governo, que tem acesso ao governo, mas em momento algum participou de qualquer que seja ação na nossa cidade, junto ao governo, para beneficiar a nossa cidade. Olha, como vereador, que é o menor político na classe dos políticos,
fui atrás de recursos, trouxe muito recurso para São Sebastião. Então, eu tenho história e tenho conhecimento. Candidato Juan, 1 minuto para a sua tréplica. Usaria mais um critério a propósito da situação que estamos vivendo agora, nesse momento aqui, né? Eu jamais votaria em candidato que tem medo do enfrentamento. Então aqui está um bom exemplo de que há pessoas que têm interesse em debater e se expor e cometer gafes, equívocos, errar no vocabulário, né? Cometer erros de português, mas abrir seu coração para mostrar para a comunidade o que deseja. Para si e para a sua comunidade. E aqui o que temos hoje é um exemplo notório daquilo que não merece sequer o seu respeito. E não deveria estar sequer no rol dos prefeituráveis da nossa comunidade. A nossa comunidade passa por situação difícil, por carências extremas, por problemas que necessitam de debate intenso. Então, se você tem medo do debate, se você corre do debate, você não tem capacidade de cuidar de absolutamente nada. Quem dirá de uma cidade? Obrigado, candidato. Vamos agora encerro o 4º bloco, mas voltamos daqui a pouquinho com a continuação do debate. O próximo bloco é destinado a perguntas enviadas por eleitores de São Sebastião. É o sistema Costa Norte presente nas eleições 2020.